Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E olha, já vou chegar pedindo desculpa porque eu tô sem postar vídeo desde o ano passado. Galera, brincadeiras à parte, primeiro vídeo do ano, vou falar sobre algumas técnicas de mixagem de 808. Então vou mostrar pra vocês aqui como resolver alguns casos bem específicos de 808. Às vezes o 808 ele é forte, mas ele não tem definição, ou ele é bem definido, tem uma distorção legal, mas ele não tem peso, ele não tem grave. Então vou mostrar para vocês aqui algumas formas de a gente estar resolvendo isso, tá? E são formas realmente eficientes que vão mudar sim o timbre, a qualidade ali do seu 808, basicamente da água para o vinho, tá? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. É o King! E galera, eu estou utilizando aqui a DAW Ableton Live, mas não se preocupa se você for usuário de FL. Como eu sempre falo, a maioria dos conteúdos que eu passo aqui, eles são bem teóricos, então você consegue aplicar em qualquer DAW. Se você tiver um conhecimento mínimo ali da DAW que você está trabalhando, você consegue sim aplicar esses conteúdos. E esse aqui principalmente que eu vou estar tratando de plugins externos, então vou mostrar alguns recursos e alguns plugins externos que você pode ter tanto no FL quanto no Ableton, quanto em qualquer outra DAW. Então não se preocupa, se você não utiliza o Ableton, você vai conseguir sim ter proveito desse vídeo aqui 100%, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Então galera, eu já tô com um projetinho aqui que eu preparei, tá? Isso aqui é só um loop de uma base qualquer e uma bateria, mas o que interessa pra gente é o baixo, tá? Eu separei dois tipos de 808 aqui que a gente vai estar trabalhando: o clássico 808 gordão, só que sem definição, e o outro que é o bem definido, com um timbre legal, porém sem peso, magro, esquisito. Então a gente vai estar resolvendo esses dois casos aqui de algumas maneiras, tá? Então galera, o mais importante é vocês identificarem qual é o estilo do 808 que você tem em mãos, tá? O que ele é, o que está faltando nele, o que você quer mexer. Isso é principal. Eu sempre falo, nunca no áudio mexa algum parâmetro sem saber o que você está fazendo. Só testar, vou jogar um equalizador aqui, vou mexer e ver o que acontece. Não façam isso. Pensem o que eu quero o que eu quero realizar aqui. Tal coisa, beleza, isso eu posso resolver com tal plugin, entendeu? Dessa forma vai ficar muito mais fácil vocês mixarem. Mas então vamos começar. Eu vou tratar primeiro desse aqui, que ele ele tem bastante peso, ó. Só que ele não tem muita definição, tá? Então, esse tipo de grave, ele não aparece muito em alguns dispositivos. Às vezes o alto-falante do celular ou em fones de baixa qualidade que não reproduzem muito bem o grave, esse tipo de 808 aqui some. A sua música ela parece que não tem grave nenhum, tá? Então, por quê, galera? Por quê? Vou botar aqui um espectro de áudio só para vocês entenderem. Porque, galera, isso aqui, ó. Olha esse 808, ó. Olha esse desenho. Ele é grave pra caramba e ele chega aqui, ele não tem quase informação nenhuma, tá vendo? Então, vamos dar um exemplo. O fone, o alto-falante, ele só reproduz 100 Hz, 100 Hz para frente, de 100 para trás ele não reproduz. Olha aqui, você perde a fundamental, você perde praticamente tudo desse baixo aqui. Então ele fica quase que inaudível. Não dá para perceber ele no contexto da música, tá? Porque vão ter outros elementos aqui que vão estar mais altos, que vão sobrepor ele e ele some. Esse tipo de baixo é bem comum, tá? E como é que a gente resolve ele? Então, muitos de vocês devem pensar o seguinte: só colocar um equalizador, né? Coloca o equalizador e puxa o agudo. Mas aí vai uma outra dica aqui de produção para você. Isso aqui dificilmente vai funcionar, tá? Em vários casos, não só no caso de baixo, mas por quê? Porque esse elemento, ele quase não tem informação aguda. Olha, se a gente solar aqui, ó, é isso que tem. Basicamente nada. Então não adianta você aumentar com o equalizador, porque o equalizador ele vai trabalhar com frequências existentes. Então pensem sempre nisso. O equalizador ele só vai resolver problemas quando você tem a frequência para trabalhar.
no áudio original, entendeu? Nesse caso aqui, não iria resolver o equalizador, tá? Então a gente precisaria trabalhar com alguma coisa que adicionasse frequências, né? Chamados de somadores de harmônicos. Então existem vários tipos de somadores de harmônicos. O mais comum, principalmente em 808, é a gente usar um saturador. O saturador, ele adiciona harmônico pra gente. Então nesse caso, utilizando esse plugin, a gente vai conseguir sim um agudo, porque o saturador, como ele soma harmônico, ele não depende do que tem de original no áudio. Então você não precisa ter agudo no áudio para ele somar harmônico agudo, porque ele adiciona harmônicos característicos do próprio saturador. Eu vou colocar o da FabFilter, mas pode ser qualquer um. O tipo do harmônico que a gente vai adicionar fica aqui, ó. É um tipo de válvula, é tipo de fita, simula um amplificador, enfim. Vamos pegar aqui um de válvula, esse aqui, o arm, vamos ver. Aí aqui a gente aumenta o quanto a gente vai adicionar desse harmônico, né? Ó. Olha como aqui já mudou. Passou a ter bem mais informação nessa região aqui, ó. Tá vendo? Só que aí, quando vocês forem adicionar saturação no baixo, qual é a dica? Não adicionem no grave. Por quê? Nessa situação específica, o grave já tá bom. O grave dele já tá bem gordão, então o grave já tá bem definido, já tá legal. Se a gente adicionar, a gente vai acabar sujando muito o subgrave desse timbre aqui. E como o sub já tava bom, a gente só tava querendo dar um pouco mais de médio nele, uma distorçãozinha. O que a gente faz? Pelo menos nesse saturador aqui a gente tem essa opção de adicionar bandas, né? Como eu fiz aqui, e trabalhar individualmente nas bandas. Então aqui a gente vai tirar a distorção no grave, ó. E só vai adicionar a distorção no médio. Você não precisa exagerar, né? Eu tô botando aqui só para ficar bem perceptível. Mas aqui, ó, o resultado como já fica bem diferente, ó. Ó. Realmente, isso aqui fez toda a diferença. Outro plugin que eu vou indicar ainda aqui, que eu gosto muito de utilizar para definir, é o R-Bass. O R-Bass, ele é um plugin, ele soma harmônico também, só que ele soma harmônico grave. Vamos supor, vou adicionar o harmônico 50 Hz. Ó, ele adiciona 50 Hz, tá? E por que eu gosto bastante desse plugin aqui? Porque como eu falei para vocês, ele define bastante. Ele é uma frequência, ele adiciona uma frequência grave limpa. Então ele é bem definido. Vamos supor 60 Hz. Tá? Aí, só que aqui é o seguinte, galera. É interessante de quando a gente for fazer isso, fazer um buraquinho na região que a gente for aumentar, tá? Por quê? Para não embolar com a frequência com 60 Hz do próprio 808, tá? Então a gente tira, a gente abre um espaço aqui para adicionar depois. Então a ordem é essa aqui, ó. Vocês vão colocar o saturador. Depois eu venho aqui, crio um buraquinho onde eu vou aumentar, nesse caso aqui foi 60 Hz, e depois eu adiciono a frequência limpa no Airbase. Aí vocês têm que tomar cuidado aqui para não clipar. E vocês podem adicionar qualquer frequência, tá? Eu escolhi o 60 Hz, mas pode ser outra. Pode ser tipo 40 Hz. Aí só que a gente tem que tirar aqui o 40, né? Vamos ver, vamos fazer um antes e depois aqui pra gente ver. Com o nosso efeito. Ó. Viu como ele ficou mais definido, dá para escutar melhor a nota? Então a gente resolveu o problema que a gente tinha aqui nesse cara. Então isso nos faz passar para o segundo carinha, que é o magro, né? Ele é aquele tipo de 808 que ele tem uma distorção legal, só que ele é magrinho, tá? Então, primeira coisa que a gente dá para resolver é utilizando o Airbase que eu acabei de mostrar para vocês. O Airbase, como ele adiciona um harmônico grave, ele não depende do grave
do baixo, né? Então vamos lá, vamos adicionar um harmônico aqui, ó, vamos supor 42 Hz. Vamos adicionar e vamos fazer aquela mesma coisinha que eu falei com vocês. Lembrando, galera, que a gente sempre tem que abaixar antes de colocar o Airbase. Se a gente colocar aqui depois, não vai fazer sentido, tá? Aí aqui, você pode adicionar a intensidade de quanto você quer adicionar dessa frequência aqui. Ó, já resolve pra caramba. Viu como o grave que esse plugin adiciona, ele é muito mais limpo e controlado, né? Então, essa aqui é uma das formas de resolver. Outra forma de resolver, uma forma até mais prática, seria a gente utilizando esse plugin aqui, ó. Ele, traduzindo, seria engordador. Então, ele dá uma engordada no que for que você estiver utilizando, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando no baixo, então, ó. Aí você pode unir, né, isso ao uma equalização em seguida. Essa é mais uma forma. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma. Vocês estão vendo que para engordar o grave, né, a gente tem várias formas. E para definir, a gente só tem basicamente aquela ideia de adicionar harmônicos mesmo, tá? Independente do plugin, você pode fazer de qualquer forma. Mas para a gente engordar existem várias formas e vocês estão vendo que os resultados são diferentes, né? A gente está conseguindo de fato engordar o baixo, só que com um resultado bem diferente. No final eu vou fazer a comparação dos três, tá? Porque agora eu vou mostrar a última forma que a gente tem para dar uma engordada no baixo, que seria adicionando um sub. Então, sim, a gente pode adicionar um sub e eu vou adicionar um que eu tenho aqui. Você pode adicionar qualquer um. A maioria dos softwares tem nativo algum sub, algum plugin que faça o sub, mas eu vou utilizar esse daqui, ó. E a ideia consiste no seguinte: você vai simplesmente copiar o baixo que você criou e jogar aqui no sub. Aí a gente vai mudar a oitava, né? A gente vai botar ele bem grave. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Ó, esse aqui que a gente quer. Só que é o seguinte: se a gente simplesmente adicionar e deixar, vai ter problema de frequência. Então a gente precisa fazer um layering direitinho, tá? Essa técnica que a gente está aplicando aqui é a técnica de layering, que seria você juntar dois ou mais elementos que são essencialmente parecidos para criar uma sonoridade totalmente nova. Como o baixo é um elemento bem complicado, assim como o kick também, são elementos graves, a gente tem que tomar alguns cuidados, que é uma equalização básica para não embolar. Então, para a gente fazer essa equalização, a gente precisa definir prioridades. Então, é o seguinte. Tá tudo desligado os outros plugins. Então, é o seguinte. Eu vou cortar o grave desse 808 aqui, né? Porque o interessante é o médio grave dele. Beleza, ó. Vou cortar aqui, ó. 90. Cortei 90, então ele só tem basicamente 90 para frente. E aqui no nosso sub eu vou fazer o contrário, eu vou deixar só 90 para trás. Olha lá, ó. Tá? Aí agora é só ajustar os volumes. Então, vamos fazer o comparativo aqui. Então, vou fazer primeiro o Airbase, que a gente utilizou Airbase. Depois eu vou fazer o que a gente utilizou o OneKnob. E por último eu vou fazer esse layering que a gente criou do kick, tá? Então, vamos lá. Galera, e essas são dicas que eu realmente faço nas minhas produções. Eu falo, mas não é só por falar não, tá? Eu tô indicando, mas são dicas que eu realmente aplico. São coisas que são funcionais, vocês viram aqui. E são vários caminhos que vocês podem escolher
por onde vocês vão seguir, tá? Gostou do conteúdo? Te agreguei algum conhecimento? Você achou da hora? Então já deixa o like nesse vídeo aí, e caso você não seja inscrito ainda, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, por favor se inscreva para não perder a notificação dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal, tá? Então por favor se inscreve e dá essa moral, manda pro seu amigo que tem interesse, que tá querendo começar a aprender produção musical ou já trabalha com isso, que esse canal aqui vai agregar muito, tá bom? Muito obrigado, galera, até a próxima, e dá uma olhada nesse vídeo aqui. E esse aqui, um desses dois aqui tem que te interessar, hein? Dá uma assistida aí, maratona isso aí. Tamo junto, galera, até a próxima e fui!